Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre macronutrientes. Eu gosto de falar um pouquinho sobre conceitos da nutrição, porque quando a gente entende o que está sendo falado, fica mais fácil da gente colocar isso em prática. Então, existem três macronutrientes na nossa alimentação e eu vou falar um pouquinho deles, que são carboidratos, ou hidratos de carbono, ou glicídios, ou açúcares, também muita gente nomeia assim. Segundo o macronutriente, as proteínas, carne, peixe, frango, os grãos como fonte de proteína vegetal, shimeji, shiitake, cogumelos, enfim. E o terceiro macronutriente, as gorduras ou os lipídios. Então, existem as saturadas, as insaturadas, eu vou falar um pouquinho mais para frente delas. As calorias da nossa alimentação vêm exatamente desses três macronutrientes. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, 1 grama de proteína também 4 quilocalorias e 1 grama de gordura 9 quilocalorias. Então, para se calcular a caloria de um alimento, por exemplo, então a gente soma quantos gramas tem de carboidrato, de proteína e de gordura naquele alimento e faz essa continha de multiplicação. E aí a gente tem as calorias dos alimentos. E existe outra substância que também tem calorias, que não é um macronutriente, mas também tem, é importante falar que é o álcool. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então aquela caipirinha, aquele whiskyzinho, a cervejinha, tem calorias do álcool também. Já que estamos falando disso, por exemplo, a cerveja tem caloria do trigo ou da cevada, do carboidrato, e tem caloria do álcool, por exemplo. Vamos pegar um whisky. O whisky não tem carboidrato, mas ele teria a caloria só do álcool e assim por diante. Então, as bebidas destiladas acabam tendo um pouco menos de caloria porque tem a caloria só do álcool e não do carboidrato junto, ok? Mas vamos voltar aí para os macronutrientes. Então, quanto que eu tenho que ter na minha dieta de cada macronutriente? Aí vem a resposta mais básica da nutrição. Depende. Depende de quê, Nutri? Depende do sexo, se é homem ou mulher, depende da idade, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto ou se é um idoso. Depende do biotipo, depende da composição corporal, ou seja, quanto de gordura, de proteína que essa pessoa tem no corpo. Então depende de uma série de coisas e uma mesma pessoa pode ter uma necessidade na adolescência, uma necessidade na vida adulta, uma necessidade durante a amamentação, por exemplo, durante a gestação e uma necessidade na velhice, na terceira idade. Então, lembra, né? Eu falo bastante, tem a sua nutricionista de estimação que vai acompanhar e fazer a composição de dieta ideal para você. Micronutrientes, só para definir um pouquinho, quais são? São as vitaminas, são os minerais e existe a água também que é fundamental para compor uma dieta saudável. Mas num outro vídeo eu vou falar de água e vou falar de micronutrientes, ok? Então, macronutriente, carboidrato. Carboidrato, quais são as fontes? São os tubérculos, então batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame. São os grãos, então o arroz, o feijão, a aveia, o milho, a soja, o trigo, fontes de carboidrato. As frutas também são fontes de carboidrato, né? A frutose é o carboidrato da fruta. O açúcar, né? Que é aquele açúcar de mesa, vem também de origem vegetal, vem da cana normalmente. Então, todos são fontes de carboidrato. Existem carboidratos melhores, carboidratos piores? Sim, os melhores são os complexos, ou seja, que na sua composição tem fibra. Então, frutas in natura, grãos integrais, então arroz integral, um milho mesmo que a gente come. E os carboidratos ruins que a gente fala são aqueles refinados, são aqueles, o açúcar de mesa, um arroz branco, uma farinha refinada branquinha, seja ela uma farinha de arroz, um polvilho, um amido de milho, tudo foi ali refinado, branquinho, não tem quase vitaminas e minerais mais ali dentro. E a composição, anteriormente, lá quando eu me formei há 20 anos atrás, falava-se que o carboidrato tinha que ser a base da pirâmide da alimentação, em torno de 70% da dieta. Hoje a gente sabe que já não é assim a recomendação.
Uma dieta com na faixa de 30 a 40% de carboidrato tá super saudável. E aí, cada momento da vida, a gente vai regulando. Macronutriente 2, proteínas. Proteínas de origem vegetal, então os grãos, então o grão de bico, soja, quinoa, são fontes de proteína vegetal. As de animal, ovos, peixe, carne, frango. Proteínas são vitais, são importantíssimos e nós brasileiros não temos a cultura de colocar proteína. A gente acaba sobrecarregando muito no carboidrato, esquecendo da proteína. É muito importante em toda refeição ter proteína. A recomendação é em torno de 15, 20% da sua dieta ser composta de proteína. E terceiro macronutriente, lipídio, gordura. É importante sim, tem que estar ali na sua dieta também. Às vezes 30% da sua dieta, enfim, depende aí da época da sua vida. E quais as gorduras ruins? Os óleos vegetais, então óleo de soja, de milho, de girassol, a margarina, que é feita de óleo vegetal, gordura hidrogenada, aquela usada na indústria, usada em fast food para a fritura ficar super crocante. E gorduras boas são as que a gente precisa. Gordura do óleo de coco, do azeite extra virgem de preferência, das castanhas, das oleaginosas, castanha do Pará, de caju, amendoim, do óleo de coco, por exemplo, do abacate. Abacate tem uma gordura excelente. Então, essa é a informação de hoje sobre macronutrientes. É importante conhecer um pouquinho e saber que o ideal é que nossas refeições tenham equilíbrio e tenham pelo menos esses 3 macronutrientes. Eu não posso comer só um pão, por exemplo, porque aí eu vou comer só carboidrato. Eu não posso comer só, só castanha, porque aí eu tenho um pouquinho de proteína, mas a maioria é gordura. E então eu tenho que equilibrar durante o meu dia e de preferência na refeição eu tenho um pouquinho de cada macronutriente, além de fibras, de vitaminas, de minerais, mas aí eu vou falar dos micronutrientes num outro vídeo, tá bom? Beijo grande, gente, até o próximo!